Graças a Deus, povo. Estamos com muita alegria que estamos aqui para gravar essa parte de estudos bíblicos, né? Estou aqui com o Micael, o Pedro, que vai nos auxiliar aqui nessa tarde. Então, que vocês... o nosso principal objetivo aqui é levar conteúdo, a palavra, aprofundar cada vez mais no ensino, no aprendizado da palavra, para que juntos nós possamos crescer como igreja, como corpo, naquele que é o nosso alimento substancial, que é a palavra de Deus. Então esse é o objetivo dessa gravação de hoje, esse é o objetivo desses estudos que nós temos em mente. E hoje, em específico, nós vamos aprender um pouco mais sobre o livro de Ageu, né, que é um livro bastante importante, embora pequeno, o segundo menor livro da Bíblia, mas de extrema importância naquilo que ele traz em si. Então, dentro disso, eu queria convidar você a continuar a ficar conosco, pegar sua Bíblia, se você está com sua Bíblia aí, pegar sua Bíblia, pegar seu caderno e abrir no livro de Ageu, capítulo 1, para que nós possamos juntos estudar, aprender um pouco mais sobre esse profeta tão importante que tem grandes lições, mesmo em 2 capítulos, um livro de grande profundidade. Então, diante disso, queria que o Pedro começasse a fazer a introdução sobre essa questão, sobre o livro de Ageu, sobre alguns pontos importantes que a gente precisa saber antes de nos atermos ao livro em si. Amém, amém. Graça e paz, povo de Deus, né? Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, né? Mas dessa vez um pouco diferente, como o Marcinho já explanou, conversarmos um pouco, né, sobre o livro de Ageu, né? Um livro que talvez nós cristãos não damos tanta importância, né, como outros livros, mas algumas curiosidades, né, Marcinho, sobre o livro, né? Que ele foi escrito lá na Palestina, cerca de 557 a 525 a.C., né? Acredita-se sim que tenha sido o próprio profeta Ageu que escreveu, por mais que tenha alguns estudiosos que contradigam, porque o livro é escrito em terceira pessoa, né? Mas a gente pode perceber que já era tradição dessa época o próprio profeta se referia a ele mesmo em terceira pessoa quando escrevesse algo que Deus havia revelado, né? A deixar registrado. E é o 37º livro da Bíblia, né? E dentro do livro de Ageu é considerado também um livro messiânico. Ele aponta para o futuro, né? A promessa da vinda de Jesus Cristo. Exatamente. Isso aí é uma breve introdução sobre o livro e vamos começar a conversar sobre ele. É isso. Então, para contextualizar, como o Pedro colocou, né, foi lá na Palestina, e esse livro ele se encontra ali no retorno do povo de Deus da Babilônia, né, do exílio babilônico. Então, que nós possamos entender esse contexto que é muito importante para a gente aprender. Então, é o período em que o povo volta da Babilônia para Jerusalém. Então, ali quando o povo foi preso o povo babilônico, mas aí quando o rei persa, Ciro, chamado Ciro o Grande, ele toma, né, ele toma aquele povo babilônico e ele simplesmente dá autonomia do povo de Israel para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo, para refazer aquela cidade. Então, aquele povo está voltando, está nesse êxodo, vamos chamar assim, de êxodo, retornando para a reconstrução desse templo, né? Então, só que aí a galera sai exatamente para isso. Eles saem da Babilônia, retornam para Jerusalém, com o intuito realmente de reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Só que aí, quando eles chegam lá, eles se deparam com alguns empecilhos, né? Os samaritanos, eles começam a pôr alguns empecilhos ali, e eles começam a constroem o alicerce e param diante de tantas dificuldades, né, que foram levantadas ali. Até que o sucessor, né, o rei Artaxerxes, ele chega, e quando ele sucede o rei Ciro, ele simplesmente, induzido por essa galera, essa oposição, ele paralisa de vez a construção do templo, porque eles achavam que poderia ser um ponto de rebelião, que o povo pudesse ficar mais forte, né, e se revoltasse contra eles. Então ali eles ficam parados por volta aí de 16 anos aproximadamente. 17 anos. Eles ficam parados na construção desse templo. Então, aí nesse período é quando chega, no período exatamente de Ageu, que é o que a gente vai falar agora, é quando chega nesse período que já chega o outro rei, né, que é o rei Dario, que não é o do Daniel, é outro rei, mas ele chega e ele já não executa mais esse decreto de proibição da construção. E aí é quando Ageu entra, né? Especificamente.
Muito graças a Deus, galera. Muito feliz pelo convite. Tá aqui conversando sobre a palavra de Deus com esses dois caras, grandes homens de Deus. E eu gosto muito de entender o contexto histórico, como o Marcinho já abordou uma pequena introdução sobre o que estava acontecendo na época, antes de Ageu começar a profetizar. E interessante perceber que essa conquista da Babilônia por Ciro, o Ciro II, né, o rei da Pérsia, era algo que já era previsto já lá no livro de Daniel. Quando acontece uma festa lá com o rei Belsabazar, que ele faz uma festa lá, e aí do nada aparece uma inscrição na parede lá do templo onde estava acontecendo essa festa, que Daniel foi o único que conseguiu interpretar. E aquela inscrição, ela era uma profecia de que a Babilônia ela seria conquistada. E ela seria conquistada por um povo, que é o povo persa. E aí o que acontece? Ciro II vai lá e ele conquista aquele lugar, domina aquele lugar, a Babilônia. E ele expede um decreto, que a gente vai ver lá em Esdras, que é um decreto que liberta todo o povo cativo, que foi cativo na Babilônia, para que eles possam voltar às suas regiões e tocar a sua vida em frente. E um desses povos era o povo hebreu que estava lá. E o intuito que Ciro fez, aquele decreto, foi unicamente para que o povo hebreu voltasse à sua terra e reconstruísse o templo. Não teve outra motivação. A motivação principal de Ciro em expedir aquele decreto era que o povo voltasse e reconstruísse o templo. E é interessante porque isso também já foi falado lá no livro de Isaías. Lá em Isaías ele cita claramente o nome de Ciro. Lá em Isaías 44, 28 e 45 primeiro, o profeta Isaías ele vai falar de Ciro, vai falar que Ciro ele era chamado como ungido de Deus, porque ele foi unicamente usado por Deus para libertar aquele povo que estava cativo lá na Babilônia. E aí esse povo, como o Marcinho bem falou, através de um novo êxodo, né, vai até Jerusalém para reconstruir esse templo. E o que acontece é que quando eles começam a reconstruir aquele templo, eles começam a trabalhar e a reconstruir aquele templo, existia um povo naquela região, né? Porque quando os hebreus foram presos pelo povo da Babilônia, aquela região ficou vazia, toda devastada, e ficou lá vaga para que outros povos, né? Outras culturas, outros povos, né? Propriamente dito, dominassem aquele lugar. Então existia diversos tipos de povos naquela região. E interessante que fala que alguns daqueles povos conheciam o Deus de Israel. Muitos, inclusive, eram da tribo do norte, que não foram ao exílio, e eles se deram, né? Eles começaram a se ensinar a raça. Exatamente para isso. Eles começaram, por mais que eles conhecessem o rei de Israel, eles começaram a introduzir outras ideias, outros deuses, né? E outras culturas, e por isso que eles conheciam, mas eles não seguiam, que são os samaritanos. Sim. E aí o que acontece? Como assim falou, eles conheciam a Deus, o Deus de Israel, mas eles também cultuavam outros deuses, que eram deuses pagãos. E aí quando o povo hebreu estava reconstruindo o templo, algum daqueles povos, eles chegam aos sacerdotes e ao rei, que era o rei... O tempo era ainda o rei Artaxerxes, né? Isso. Na verdade, eles chegam àquele povo hebreu que estava reconstruindo e dizem, olha, a gente quer participar da construção do templo também. Eles queriam fazer uma aliança de reconstrução. Uma aliança de reconstrução. Só que os sacerdotes não viram aquilo com bons olhos. Por quê? Também adoravam outros deuses. E aí o que acontece? Aquele povo fica meio... Eles se opõem, começam a se opor àquela construção porque não conseguiriam participar dela. Levaram um canto de carroceria, né? Exatamente. Exato. E aí eles conspiram, fazem uma conspiração, e eles enviam uma carta ao rei Artaxerxes, que era o sucessor de Ciro II, e diz, ó, o povo de Israel ele já tem um histórico grande de rebeliões e revoltas. E aí o rei Artaxerxes diz, realmente, esse povo ele tem um histórico, né? Pode se fortalecer e pode gerar. E mais do que isso, eles disseram que eles não pagariam os impostos, que era algo bastante importante naquela época, né? Naquele contexto histórico. Até hoje, né? Até hoje é. Você pode fazer tudo, só não pode mexer no dinheiro. No dinheiro vai mexer na Receita Federal, porque eles não vêm atrás de você. E aí o rei Artaxerxes diz, ó, vai lá e diga a eles para eles pararem de construir. E aí eu creio muito que aquele povo não era a grande maioria que fazia parte lá. Era um povo muito pequeno, tá ligado? Era uma galera, assim,
bem separada, que foi lá e reclamar com o rei Antixés. E aí eles chegam lá para o povo hebreu e dizem, olha, o rei mandou vocês pararem de sair e pode acabar com essa construção. E ele dá força para brigar. É feito um decreto, o rei pede um decreto e eles são proibidos de continuar a construção daquele. Mas a pergunta que não quer calar, e acredito eu que ao longo desse estudo a gente vai responder, né? Decreto de rei, a oposição de um povo, mesmo assim, isso ainda era suficiente para que o povo de Deus parasse, desobedecesse a Deus e não reconstruísse o templo? Eis a questão. Exatamente. Ponto importante. Seria suficiente um decreto do rei, né? Vamos lá, imagina no dia de hoje, um decreto presidencial. Todo o povo aí aqui de Palmeiras dos Índios, aqui de Alagoas, se opondo ao que Deus havia nos mandado fazer. Isso seria suficiente para que a gente parasse? Esse é o ponto, né? Isso é importante. Então, é exatamente nesse momento que Ageu se levanta. Exato. Que surge Ageu. E o interessante de Ageu, do profeta em si, é que nós não temos referência sobre ele, sobre genealogia. Não, Ageu ele aparece no livro de Ageu. É o único Ageu da Bíblia. É o único Ageu da Bíblia. Ele é citado, acho que no livro de Esdras só, mas é o único Ageu. E ele aparece, não se sabe a genealogia, não se sabe os antepassados, não se sabe de onde ele veio. O que se imagina é que ele viu o primeiro templo, né? O templo de Salomão. Então, da destruição do templo para esse período atual, se imagina de 66 a 67 anos. Então, se ele viveu, ele viu, e ele estava retornando, ele já era um senhor quando ele foi chamado, né? Quando ele foi levantado por Deus. Então, imagina-se aí que Ageu deveria ter, nesse chamado profético, de 70, 80 anos aproximadamente. E ele se levanta e ele, digamos assim, ele é usado por Deus ali por 4 meses aproximadamente, que é onde se passa esse livro, que ele é levantado para confrontar o povo de Deus, e depois disso não se sabe, não tem mais nada, nenhum relato sobre Ageu. Então é um homem que aparentemente a gente não conhece, não sabe de onde ele veio, né? Mas é um homem de extrema relevância para aquilo, porque esse livro é um livro que traz verdades muito fortes para nós. Até o dia de hoje. Eu falo em especial, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque dentro da minha conversão foi um livro que abriu muito os meus olhos. A mensagem que ele falou, um dia eu escutei um homem de Deus falar sobre esse livro de uma forma muito simples, e aquela mensagem ela entrou como uma espada no meu coração e me fez me ver nesse tempo, né? Eu me senti como esse povo. Então, isso mudou com certeza, isso contribuiu muito. Esse livro é um dos pilares daquilo que Deus fez na minha vida. Então, por isso que ele é um homem, por isso que eu falo, que um homem que não se tem muita coisa sobre ele, não se tem, mas é um pequeno profeta, né, que a gente chama, não por importância, mas por tamanho de livro, mas que tem uma importância gigantesca até os dias de hoje, né? Então, a gente vê que Deus ele é assim. Deus ele usa os pequenos, por toda a Bíblia nós vemos isso. Ele usa os improváveis, ele usa pessoas que às vezes a gente não acredita, né? Que ninguém sabe explicar o como ou a forma, mas Deus usa. E foi assim com Ageu também. Então, diante disso, né, dessa breve introdução, dessa breve contextualização, agora que a gente já sabe onde aconteceu, quando aconteceu, a situação do povo de Israel naquele momento, a gente sabe um pouco mais de quem é Ageu. Agora vamos então entrar no livro em si, né? No livro em si. Então, se você puder acompanhar conosco aí a leitura, vamos lendo aí de 2 em 2, de 3 em 3, a depender do contexto do livro. Mas aí a gente vai debatendo os pontos, destacando alguns pontos principais dentro desses versículos. São só 2 capítulos, né? Então são breves, mas ele tem uma mensagem muito profunda que eu queria que você realmente guardasse no seu coração, porque talvez, né, assim como foi comigo, possa ser com você, e seus olhos possam ser abertos através desse pequeno livro, e sua vida possa ser realmente tocada e transformada, porque é por isso que nós estudamos a palavra, né? Porque ela é a verdade, e é a verdade que nos liberta. Então, que essa mensagem possa chegar ao seu coração também, assim como chegou ao nosso. Então vamos lá. Vai fazer como? Tu começa? Pode ser. Eu vou ler. Deixa eu ver aqui. Os 3 primeiros, né? E aí a gente discute e aí depois a gente vai continuando. Aí. Então diz assim. Ageu capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Essa é a primeira indagação, né, que Deus fala através do profeta. E eu acho assim, muito forte. É muito forte essa daí, porque como a gente já comentou, o povo de Israel, eles saíram da Babilônia com um só propósito. Né? E de repente já se passaram 16 anos. E eles começaram a reconstruir, os alicerces foram montados, mas parou. Então, e se pela data, pelo tempo, né, que fala aqui que é no sexto mês do ano, provavelmente os estudiosos falam que eles comemoravam, o povo de Deus ali comemorava uma festa. Então, provavelmente, Ageu se levantou em um lugar onde as pessoas estavam reunidas. Ageu não chegou a simplesmente a uma pessoa. Então, pelo tempo, né, o tempo cronológico que aconteceu, acreditava-se que aquele povo de Israel estaria reunido ali com um propósito. E nesse tempo, Deus que estava calado há tanto tempo, né, que a gente sabe, Ageu junto com Zacarias, os primeiros profetas pós-exílio, né? Ele foi o primeiro profeta, Ele foi o né? primeiro, Após o cativeiro após a Babilônia, né? Então, ele se levanta ali e fala, né? Ele fala, ele usa o termo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Acho que aquele povo devia estar tão... Acho que alguns nunca nem têm ouvido falar, né? Ouvido Deus falar. Porque a gente sabe que naquele tempo o Espírito Santo não tinha sido derramado. Então, Deus ele só habitava a presença, né? E Deus ele só falava através de seus profetas. Então, eu tenho certeza, depois de 66 anos do templo caído, eu tenho certeza que muitos ali nem sequer sabiam o que era ouvir Deus falar. De repente, um profeta se levanta e fala, e o que ele fala, né? Ele indaga exatamente isso. O povo diz que não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E aí a gente volta para aquilo que Pedro levantou, né? Mas o que está faltando? O que era que faltava? Às vezes as desculpas que nós inventamos. Aquele povo saiu com um propósito. Chegou, encontrou algumas diversidades e simplesmente começou a inventar desculpas para não cumprimento daquela palavra. Exato. E a gente percebe também, né, Marcinho, puxando esse gancho para hoje, o quanto de desculpa a gente dá para não obedecer a Deus. Quantas das vezes a gente prefere escutar, obedecer a chefes, né, a governantes, a gente quer obedecer o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. E o que a gente pode perceber, assim, analisando o texto, é justamente esse aqui, quando você fala no versículo 2, assim, Deus não diz, o meu povo diz, este povo diz, não chegou ainda o tempo. Então, como é que eles tiveram essa percepção que não chegou? De onde veio essa ideia para o povo de Deus? Sendo que, como você falou, como o Micael já explicou também, eles foram para lá com apenas um propósito, de reconstruir. Então, a que ponto chega a insensatez humana de colocar a culpa sempre nos outros? Ou em alguma coisa para não obedecer à voz de Deus. E ao longo do texto lá de Ageu, a gente vai ver as consequências dessa desobediência. Exatamente. E é interessante que quando Deus fala este povo, ele está mostrando uma indignação com o povo. Exato. Né? Porque senão ele falava o meu povo. A gente vê em várias passagens Deus falando o meu povo, se referindo ao povo de Israel. Mas aqui ele fala este povo, então é como se Deus dissesse, este povo não me conhece. Né? Quando Deus usa essa expressão, normalmente é quando as pessoas ele não está de agrado. Então, quando ele se referia, falou com Moisés, né? Lá no Êxodo, ele dizia este povo. Né? Então, é exatamente isso. Deus mostrava uma indignação com eles, porque eles simplesmente não poderiam ser povo de Israel, ser povo de Deus e andar em desobediência. Né? Isso não tem como. Então, por isso que Deus ele fala nesse tom realmente de indignação, entre aspas, vamos colocar, mas em tom de correção, para que eles entendam que Deus não está satisfeito com a atitude deles, com a comodidade deles, né? Porque a gente vê, eu acho que o principal ponto aqui é exatamente isso, é a comodidade. Eles não estavam adorando outros deuses, mas eles pararam e eles não cumpriram aquilo que Deus mandou, né? Aí a gente trazendo para os dias de hoje, não sei se me quer falar alguma coisa agora. Não, eu só ia falar o seguinte, que como eu falei com a questão histórica da região, toda a trajetória do povo hebreu até chegar nesse momento de reconstrução do templo, já era algo previsto por outros profetas, e muito daquele povo que estava ali conhecia essas profecias.
E mesmo assim, depois de 20 anos, 16 a 20 anos, eles ainda pensavam, o tempo ainda não é chegado. Então, quando será o tempo? Porque, cara, 20 anos pra mim é muito tempo. 16. Para o cara ficar pensando em, vamos reconstruir amanhã, vamos reconstruir ano que vem. E, tipo, já tinham passado vários reis. O rei que deu o decreto, ele já tinha passado já, irmão. Então o decreto dele já caiu. Não valia mais, cara. Mas isso é o questão. Onde está a nossa prioridade, Miguel? É justamente isso que eu ia falar. Onde é que está a nossa prioridade? Onde é que nós temos colocado a nossa prioridade? Tudo na vida é questão de prioridade. Talvez a prioridade daquele povo, como a gente vai ler aqui no versículo 4, que é justamente, né? Acaso é tempo de habitar nas vossas casas estucadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, mais vale você construir a sua casa luxuosa do que reconstruir o meu templo. A minha versão diz fino acabamento. A minha fala casas forradas e esta casa fica deserta. Pronto, já na King James diz, porventura é tempo de habitar em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas. Mas qual a prioridade do povo? E eu digo a vocês hoje, qual a nossa prioridade? Exatamente. Né? Se a gente vai analisar o ordenamento de Jesus, ir de fazer discípulos e pregar o evangelho por todo o mundo, mas qual tem sido a prioridade da igreja? Exato. Né? A gente trazendo analogia, o que aconteceu lá em Ageu não é diferente do que acontece hoje nos nossos dias. Absolutamente. Qual tem sido a nossa prioridade? Exatamente isso. E qual tem sido as nossas desculpas para não cumprir a prioridade que Deus nos mandou? Aquilo que Deus nos chama, as promessas que Deus fez sobre nós, e às vezes a gente acaba não vivendo e colocando a culpa, querendo colocar a culpa no próprio Deus ou em alguém. E às vezes a gente, mas por que isso não acontece? Talvez porque a gente não tenha andado em obediência. Porque uma coisa que eu aprendi com Deus, na lei do Apulso, né? Na prática, é que Deus ele só se move, ele só fala, ele vai nos direcionar naquilo quando nós andamos em obediência. Quando Deus fala, nós obedecemos, aí ele fala novamente. Mas às vezes Deus fala, nós não nos movemos e nós queremos que Deus fale mais. E ele quer, não, eu quero o próximo passo, mas você não foi obediente no primeiro passo, como você quer o segundo passo? Exato. Então é exatamente isso. Como tem dado esse nosso relacionamento com Deus, né? E, assim, não sei se vocês têm a mesma visão que eu sobre o templo do Senhor, mas eu vejo muito que o templo do Senhor no Antigo Testamento representava a presença de Deus no meio daquele povo. Sim. Então, tipo, o que Deus fala não é simplesmente a casa em si, o templo, mas ele fala da presença, da habitação, da presença de Deus no meio do seu povo. Então, Deus ele exorta o povo não para construir um templo qualquer, mas é porque ele queria habitar no meio do povo. E é tudo que Deus quer, desde de Gênesis até final da Bíblia. O intuito de Deus é habitar no meio de nós, é congregar conosco, é ser o nosso Deus, ser o nosso Pai. Exato. Então eu creio muito que a visão de reconstrução do templo era você voltar a ter intimidade, voltar àquela intimidade, voltar a cultuar a presença, tá ligado? A experimentar mais e mais da presença que habitava no templo. A gente vai ler mais à frente em Ageu, ele fala justamente isso, né? Aí no versículo 5, vamos continuar aqui, ele diz assim: agora sim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez, vejam, aonde os caminhos de vocês os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Aí fala mais uma vez, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos têm levado. Né? Então, 5 até o 7. Então, Deus, ele exorta exatamente a isso. Ele chama o povo de Deus, pois é uma reflexão. Ele diz, certo, vocês saíram da Babilônia, vocês foram livres, isso é bênção, mas vocês não cumpriram aquilo que foi feito, os votos que foram feitos, né, de reconstrução do templo. E olha onde isso tem levado, né? A gente vê que o povo de Israel ele foi preso à Babilônia porque eles foram desobedientes naquilo que Jeremias pregava. Enquanto Jeremias exortava o povo não dava atenção e por isso eles se tornaram cativos, né? Então, não o bastante, aquele povo agora é liberto com a provisão de Deus, com a interferência direta de Deus, como Micael expôs, né, através de um rei de fora do povo, né, que foi direcionado por Deus para libertar o povo ali naquele período. E eles continuavam em desobediência. E aí, aonde seus caminhos têm levado, né? Então, Deus é o Deus que ele pode todas as coisas. Então, é uma reflexão. Que eu acho isso é um dos pontos mais confrontantes desse livro, quando ele fala isso.
aonde os seus caminhos têm lhe levado. Né? Eu tenho uma pergunta para soltar aqui para vocês. Vocês acham que muitas vezes as coisas que acontecem erradas na nossa vida têm relação com a nossa fuga do propósito que Deus tem para nossas vidas ou não? Óbvio que sim, também. Tudo é uma consequência. Justamente isso que eu ia falar agora, ia chamar a atenção de vocês. Se vocês pegarem o versículo 5 e o 7, em uma Bíblia que está aqui na minha ADEIC, o finalzinho, né? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Aplicai o coração aos vossos caminhos. Já na King James diz o seguinte, né? Assim ordena Yahvé, né? O Senhor dos Exércitos. Considerai, pois, o vosso passado. Quando eu digo que sim, quando a gente foge do propósito de Deus, tudo na vida parte de uma escolha. E o passado ele sempre vai refletir no que vivemos hoje, no presente. Semeadura, né? É isso que está escrito, por exemplo, lá em Salmo 126. Né? Quem colhe aos prantos e chorando, se farão com alegria. Né? Então, é a lei da semeadura e da colheita, cara. Se a gente planta, a gente vai colher. É isso que Deus fala através do livro de Ageu também. Quando o Marcinho leu aí no 6, né? Semeais muito e recolhes pouco. Ou seja, por mais que eles tivessem uma vida, talvez, de aparente abundância, mas sempre faltava algo. E esse algo nunca ia ser complementado sem a presença do próprio. Na verdade, eles estavam vivendo no limite de tudo, né? Sim. E eles serviam um Deus que ele era um Deus de abundância, tá ligado? Nunca deixava faltar nada, eles viviam sempre no limite, eles viviam em falta, na verdade. Né? Tipo assim, plantava, mas não dava pra comer, Isso. tá ligado? Então vinha seca, vinha tudo, vinha praga. Sim. E tudo isso a gente vê que Deus ele move essas circunstâncias, né? Para tentar direcionar o povo de Deus. E não foi diferente nesse tempo. Mas lê aí, Micael, até o verso 11. Porque aí dá pra gente dar um... Do 8, né? Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. E me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxeste para casa, eu dissipei com o sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. E cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir uma seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o milho, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Exatamente. E é isso que a gente estava falando, né? É interessante aí porque aqui no versículo 10 ele diz: por isso, na minha Bíblia traz assim, por causa de vocês o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar fruto. Então fica claro aqui que realmente a seca, que realmente a não produtividade da terra teve a ver diretamente com a obediência do povo. Porque a Bíblia não fala que eles não plantaram. A Bíblia não fala que eles não zelaram do campo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eles não foram obedientes. E aí, claro, quando ele diz, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho da terra. Mas é justamente isso. Se não havia um templo que Deus pudesse habitar, não havia a presença de Deus no meio deles. Exatamente. Certa vez eu assisti um pastor que ele falava exatamente isso. Por acaso existe frio? Não, existe ausência de calor. Por acaso existe escuridão? Não, existe ausência de luz. Por acaso existe a maldade? Porque se Deus criou tudo e a maldade existe, logo Deus criaria cada maldade? Não. O que existe é a falta de Deus, porque Deus é a própria bondade. Então, quando não existe a presença de Deus aí nesse tempo, logo as consequências seriam catastróficas, como a gente pode ler, né? Como o Márcio falou, né? Eles poderiam fazer e refazer, e fazer de novo, mas não ia dar certo, porque a presença de Deus estava longe. E o que Deus mais queria era a reconciliação. E tipo assim, eles estavam em Jerusalém. E a gente sabe que a terra que Deus prometeu que era Jerusalém era uma terra muito perto, velho, muito perto. Exatamente. E eles passaram um bocado, vários anos, e a terra não estava sendo a mesma fertilidade de antes. E tipo assim, não passaram na mente deles se alguma coisa tá errada. Era pra terra estar boa, porque a terra teve descanso, né? Isso, era pra estar boa, velho. E agora? Eles não perceberam isso em 20 anos, e aí Deus teve que levantar profetas para exortar aquele povo e dizer: ei, tá vendo que a ligação com essa seca, essas pragas que vocês estão sofrendo. Olha o que vocês estão plantando. Vocês estão colhendo algo totalmente diferente daquilo que vocês estão plantando. E a gente vê o poder, a soberania de Deus, né? A gente vê um Deus que move, que retém a chuva, que dá a chuva,
um Deus que retém a produtividade da terra, que torna a terra seca, que torna a terra fértil, um Deus que pode todas as coisas, né? E ele move tudo, moveu para tentar alertar o povo de Deus, mas o povo de Deus, às vezes, a gente não consegue entender, né, as coisas que acontecem. E às vezes é preciso, teve que levantar um profeta para falar algo que estava na cara. Por 16, 20 anos, eles estavam ali em desobediência, e nesse período nada dava mais certo. Então algo estava errado, né? E é por causa deles que estava dando tudo errado. Então eles não se ateram a esse. E às vezes a gente não percebe que as coisas têm acontecido ao nosso redor. E às vezes a gente se pergunta, né? Como o Michael falou, eu acredito que Deus ele move as circunstâncias, situações para nos forjar, para nos reaproximar, para nos fazer enxergar. Então, às vezes ele vai mover. Às vezes nós temos plantado e não temos colhido hoje, né? Mas Talvez você não vive da terra, Uhum. mas ainda assim você tem plantado e você não tem colhido. Nós temos buscado algo e não recebemos. Eu não falo isso só de bênçãos, sabe? Eu falo isso do cotidiano. Nós buscamos uma coisa boa e nada acontece, né? As coisas começam a dar errado. O casamento começa a não andar mais. E às vezes a gente pergunta por quê? Talvez porque a gente tenha feito como o povo de Israel, né? Saiu do povo da casa, saiu do exílio com um compromisso e não foi cumprido esse compromisso. E daí as coisas começaram a desandar. Então talvez o problema no casamento, o problema no relacionamento com os pais, com os filhos, esteja relacionado com a distância de Deus. Porque quando a gente se afasta da presença, quando a gente se afasta dele, as coisas naturalmente e inevitavelmente elas vão começar a desandar, elas vão perder o equilíbrio, porque Deus é a rocha, né? Ele é o firme fundamento. Quando nós saímos da rocha, o terreno em que nós pisamos, ele não é firme e as coisas começam a balançar. Exato. E, tipo assim, essa visão que o Marcinho falou aqui, esse filtro que a gente tem de enxergar aqui quando as coisas estão dando mal, é porque há uma ligação com aquilo que nós plantamos. As pessoas que não creem em Deus da maneira que nós cremos ou não acreditam, não têm a mesma fé, não professem a mesma fé, talvez não tenham esse filtro e não analisem dessa maneira. Eu acredito muito que essa passagem do povo hebreu, nesse tempo todo, vivendo nesse limite, vivendo de secas e pragas, tem muito a ver com aquela mentalidade daquele povo escravo que saiu do Egito e quando viu aquele deserto, disse, não, vamos voltar. E lá estava melhor. Lá estava melhor. Então é algo que ainda continua incrustado na cabeça deles. Né? E para ele estava tudo tranquilo, estava tudo normal. Mas mesmo com falta, né? Mesmo com falta, eles acostumaram a viver na falta, né? Mesmo tendo diante dele um Deus de abundância, como a gente colocou aqui, eles se acostumaram a viver na falta. Mas o que falta muito, que faltou muito para esse povo e o que falta muito para nós hoje também é o entendimento, sabe de quê, galera? De viver o princípio das premissas. Exatamente. Da entrega das premissas, tá ligado? Exatamente. Porque quando, como a gente já frisou aqui muitas vezes e volta a repetir, né? O povo voltou para reconstruir o templo. O povo voltou com um propósito. Mas qual foi a prioridade, qual foi a premissa que eles entregaram a Deus? Nenhuma. Porque as premissas eles entregaram a si próprios, construindo casas de luxo. E esquecendo do mandamento de Deus. Então, acho que a partir do momento que a gente entende isso, e eu não falo só da questão de dízimos e oferta, eu falo isso sobre tudo. Porque dízimo e oferta não é questão de dinheiro, mas é questão de fidelidade. Exatamente. A premissa, o princípio da premissa, você entregar as suas premissas, é o princípio da fidelidade a Deus. Porque se tudo é dele, tudo volta para ele. O que nós temos feito com as coisas de Deus? Porque não é nosso. Se é dele, temos que devolver para ele. Tudo volta para ele. Tudo volta para ele. O nosso serviço na obra tem que voltar primeiro para ele. Nossos premissas, nosso 10% do nosso dízimo tem que voltar para ele. Então, eu acho que tudo gira em torno também disso aí, do entendimento e do vivenciar esse princípio da entrega das suas premissas. Exatamente. Mas é isso, né? E a gente vê que, mesmo com pouco recurso que o povo tinha aqui, voltando do exílio, mas eles estavam fazendo casas boas. Sim. Então eles tinham alguma coisa. Tinha algo a entregar. Tinha algo a entregar. Né? Então é isso que Deus, às vezes, Deus ele não quer. Nosso Deus, ele é um Deus que ele não quer, exatamente, não é um Deus do monetário, né? Mas ele é um Deus do coração quebrantado.
Bíblia fala que não é que Deus não rejeita uma oferta grande, a Bíblia fala que Deus não rejeita um coração contrito. Então, o que falta às vezes em nós é esse entendimento, que não é sobre o quanto, não é sobre como, mas é sobre sermos obedientes e entregarmos aquilo que o Senhor nos pediu ali. E era isso, Deus queria a reconstrução do templo, e eles estavam construindo casas com requintes de luxo, né? Não eram casas luxuosas, porque eles não tinham. Para a região que estava acontecendo. Mas não era mais luxuosa porque eles não tinham mais. Se tivessem, com certeza seria. E enquanto o templo do Senhor estava em total ruínas. A palavra é essa, era ruínas. Estava totalmente abandonado. E interessante, mas assim, que no decreto, quando o Ciro ele liberta, né, o povo hebreu, aí alguns hebreus continuaram lá, na Babilônia. Já estavam acostumados com a Babilônia e tal, mas uma pequena parte voltou para Jerusalém. E aí o pessoal que estava lá juntou tudo que tinha, todo o ouro, toda a prata que tinha, e disse, ó, vou dar isso a vocês, a gente vai ficar aqui, mas a gente vai entregar isso a vocês, para vocês reconstruírem o templo. E o que é que eles fizeram com aquilo? Construíram suas próprias casas. 16 anos depois, com o templo em ruínas, aquilo foi gasto em algum canto. Né? Então é exatamente isso. Vamos continuar. Tu lê aí, Pedro, do 12 até o final do primeiro capítulo. Até o 15. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Interessante aqui, nesses versículos que eu destaquei aqui para trazer para vocês, a questão do voltar à obediência. O povo escuta a exortação vinda de Deus através da vida de Ageu. Eles poderiam ter sido um povo de coração duro. Poderiam ter continuado com seus caminhos tortuosos e construindo casas com requintes de luxo para eles. Mas a partir desse momento, aqui no final do versículo 12, que diz assim, e temeu o povo diante do Senhor. Então veio sobre eles o temor do Senhor. Né? Então eu vejo, não diz aqui, mas eu vejo que o Senhor se agrada desse temor do seu povo. Porque então eles voltaram o seu coração para obedecer a palavra de Deus, eles começam, né, eles retornam à construção do templo. E Deus, como uma forma de retribuir essa obediência, vai e diz, né, que eu sou convosco, né? Que ele levanta o Espírito e diz assim, e eu sou, não temo que eu sou convosco. Né? Então, que misericórdia de Deus, né? Exatamente. O que Deus queria estava começando a ser feito, que era a reconstrução do seu templo, e o povo voltar aos olhos, temer aquela voz de Deus e começar a obedecer. Então, eu destaco justamente a questão da obediência do povo nesse momento. Deus exorta, né? Ele exorta de uma maneira assim, paulada, é dizer, mas eu sou com vocês. Sim, misericórdia. Eu sou com vocês, eu estou exortando vocês porque eu amo vocês. Eu amo vocês, eu estou exortando e estou ensinando a vocês. Mas não se preocupe, eu estarei com vocês. Eu sou convosco, eu sou convosco. E eu acho que quando a Gil falou essa parte, acho que ele deve falar num brado tão... Eu estou convosco. Isso mexeu, foi diferente. E o que eu acho interessante aqui é que a palavra do Senhor, ele vem a Zorobabel, né? Que é o governador. Descendente de Davi. Né? E a Josué, né? Que é o sumo sacerdote. Então, a palavra do Senhor veio primeiro à liderança. A liderança civil, exato, que era o governador, e a liderança espiritual, que era o sumo sacerdote. Então, aí ele fala, né? A palavra veio sobre eles, e por causa da palavra do profeta que o Senhor, Deus enviara, o povo temeu. Então, Deus ele fala a liderança e depois fala ao povo. Então, a importância. Deus está mostrando exatamente isso, essa questão da importância da liderança ser sensível à voz de Deus, né? Da liderança poder ouvir, entender e começar de lá, porque eu tenho certeza que o povo também temeu porque a liderança temeu. Sim. Porque se o sumo sacerdote ou o governador eles tivessem dado as costas à palavra do Senhor,
inevitavelmente, talvez algumas pessoas pudessem temer, mas a grande maioria não teriam temido essa palavra. Mas aquela galera, eles foram sensíveis, eles reconheceram aquilo vindo do Senhor, né? Então, é interessante que Deus ele fala exatamente isso. Ele fala ao rei, ele fala ao sacerdote e ele fala ao povo. Então, existe esse cuidado também, essa forma de trabalhar de Deus, sempre com a liderança, né? Tem outro detalhe também que eu queria compartilhar com vocês, aqui no versículo 14, né, que diz, e o Senhor levantou o Espírito, né? Aí vai falar do governante, do sacerdote e o Espírito também do resto do povo. Uma coisa que eu, quando estava estudando esse livro, eu percebo, né? Até anotei aqui, né? Primeiro Deus faz em nós, Exatamente. para depois fazer através de nós. Então, ele levantou e encorajou o espírito daquelas pessoas para depois usar aquelas pessoas na reconstrução do seu templo. E algo importante para destacar é que quando ele fala que o povo temeu o Senhor, esse temer aqui não refere ao ter medo. Não é o medo. Pelo contrário, ele fala sobre uma reverência, ele fala sobre uma alegria, ele fala sobre um desejo de querer agradar, né? De colocar como princípio, como prioridade a partir daquele momento. Então, esse temor é diferente, não é simplesmente de medo daquilo que Deus falou. Sim, sim. A gente está encerrando agora o capítulo 1 de Ageu, e eu queria saber, assim, do capítulo 1, o que é que vocês acham, assim, de ensinamento mais importante que a gente... Eu acho que tem muita coisa, né? Mas, tipo assim, tem algo que queima no coração de vocês. Eu sei que vocês depois vão dar um parecer do livro completo, mas eu queria que vocês pontuassem o capítulo 1, o que é que vocês acham de muito importante que a gente deve levar para a nossa vida. Eu vou destacar aí três palavras chaves importantes aqui, né? Prioridade, que a gente aprende nesse texto, né? A rever nossas prioridades. Reflexão, de olharmos para nós mesmos, para as nossas ações, para onde elas têm nos levado, para aquilo que nós temos, para onde nós temos caminhado. E obediência, né? Então, quando nós quando nós invertemos as prioridades, as coisas começam a desandar. Então é necessário nós podermos refletirmos, né, naquilo que nós temos feito, naquilo que nós temos para sermos, então, voltarmos à obediência. Né? O que mais me chamou a atenção aqui foi a sensibilidade do povo em escutar a voz de Deus. Porque por mais que Deus tivesse falado da letra de uma pessoa, tem uma pessoa representando Deus ali, Ageu estava lá, representando a Deus. Mas o povo, o que mais marcou em mim foi justamente assim, o temor. O temor de escutar e obedecer, né? Como o Márcio falou. E obedecer. Essa sensibilidade de dizer, cara, Deus está falando conosco. Olha, vamos voltar aos caminhos que Ele nos predestinou a fazer. Vamos voltar aos caminhos que Ele nos ordenou a fazer, que é a construção do templo dele. Olha, Deus está falando. Então, esse feeling de dizer, Deus está falando comigo, opa. Porque é uma coisa que hoje falta muito em nós. É esse discernimento, é essa intimidade, é essa sensibilidade de conhecer a voz de Deus, perceber o que Deus quer e fazer então a sua vontade, se deixar ser usado. E aquele povo nessa época fez isso, né? Sabe o que eu estava pensando aqui? Aquele povo, como a gente comentou, há muito tempo eles não ouviam a voz de Deus. Sim. Né? Então eu acho, assim, talvez tenha passado na cabeça dele, Deus falou através de Ageu. Porque Deus poderia falar através de Josué, que era um sacerdote. Mas ele fala através de Ageu, que é um cara que a gente não sabe nem... Era um profeta, mas ele não tem... Você vê, Josué era filho de Jeozadak. Ele vem de uma linhagem de sacerdotal. Ele vem... Então, se Josué se levanta e fala, o povo teve essa sensibilidade de ouvir não da voz de Josué, ouvir Deus falar não através de Josué, que é o sumo sacerdote, mas ouvir Deus falar através de Ageu. Sim. E às vezes Deus faz isso. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus e Deus não fala através de uma criança, né, Pedro? Fala através de uma criança, fala através de coisas pequenas. E a gente tem que ter essa sensibilidade de entender Deus falando nas coisas pequenas também. Isso. A gente tava rindo porque o Pedro tem um testemunho muito massa sobre isso, Se você quiser compartilhar, Pedro, seria... Não, essa brincadeira que o Marcinho... Uma brincadeira não, essa realidade que o Marcinho falou foi... eu estou aprovado em um concurso público e estou treinando para testar, só que estou treinando muito pouco, né? E eu compartilhei com os meninos justamente isso. Irmão, tá correndo muito. Não, tô não. E tô meio que sem tempo na correria e tudo mais. E eu fui treinar. E enquanto eu dei a primeira volta, eu disse, rapaz, estou muito cansado. Tinha chegado de viagem de Marcelo com minha família.
E quando eu dei a primeira volta lá na praça, aí veio uma criança, ela saiu do meio das outras crianças, me acompanhou em um patinete. E ela, ei, moço, moço. E eu não dei nem valor. Ei, moço, olhei pra trás, aí fiz com a cabeça. Oxi. Aí ele foi e disse, você precisa treinar mais. Então naquele momento, eu parei e disse, não tive reação nenhuma pra ela, e ela disse, você precisa treinar mais, né? Eu fui e disse, beleza, valeu. E voltou a brincar com as crianças. Então, realmente, ali é uma coisa que eu estava precisando escutar. Então, terminou o treino. Foi uma coisa simples, talvez para você tenha sido pouca coisa que você está nos escutando, mas para mim foi algo que... É o discernimento, né? Porque se você não tivesse esse discernimento, você poderia olhar para a criança e dizer, tá bom, beleza. Tá doido, né? Tá doido. Não foi Você tá de patinete também, né? não foi um pastor que chegou, eis que eu te digo, né? Não. E era uma criança, acho que ela tem o quê? Uma de 4, 5 anos de idade. Exatamente. E eu nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. Exatamente. Esse discernimento é muito importante que nós tenhamos de ouvir a voz do Senhor nas pequenas coisas, através das pequenas pessoas, né? Como foi o povo ouviu através de Ageu, que não era o sumo sacerdote, mas era um homem de E Deus. só para terminar de explicar essa história, tipo assim, por que você... E como é que você está dizendo assim que foi Deus usando aquela criança? Porque há pouco tempo, meus amigos aqui sabem, que é mais próximo, que eu perdi um teste físico justamente na corrida. Exatamente. Por mais que não tenha sido muito culpa minha, mas eu perdi na corrida. Né? Por mais que a situação do terreno tivesse ruim, mas talvez se eu tivesse treinado mais, Também teria teria conseguido. conseguido, né? Exatamente. Assim, eu perguntei a você, mas também vou falar. Eu acho interessante e bastante crítico o quanto a zona de conforto cauteriza os nossos sentidos espirituais, né? Exatamente. Tipo, a gente não consegue enxergar aquilo que está debaixo das nariz, a gente não consegue ouvir aquilo que Deus tem falado conosco, tá ligado? A gente não consegue sentir, tá ligado? Então, a gente tem que começar a analisar, primeiramente, nós mesmos, né? O que é que está acontecendo dentro de nós, e olhar ao nosso redor. E é isso que Ageu fala. Ele primeiro manda a galera analisar, tipo, olhem as suas casas. Olhem as suas casas. Olhem para dentro de vocês. Agora olha a minha casa. Olha o meu secreto. Que eu tenho. Agora olha o teu passado. Volta pro teu passado. Vê o que está acontecendo Isso. Olha o que tá acontecendo por fora. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor o que está acontecendo. Você acha que isso tá bom para você? isso. Eu tenho muito mais para você. Tá ligado? Eu tenho muito mais para você. O que vocês estão vivendo é migalhas, cara. Eu tenho algo grandioso. E eu tirei vocês, eu libertei vocês com o intuito de que vocês reconstruíssem o tempo, que vocês voltassem a cultivar a presença, cultivar a minha presença entre vocês, tá ligado? E eu creio muito que quando Deus ele nos entrega algo, Ele também nos pede algo, velho. Exatamente. Ele nos pede algo. É claro que Deus ele é um Deus que também não vai forçar ninguém a fazer nada, tá ligado? Mas quando Ele nos dá um propósito, Ele também nos pede algo em troca. Ele diz, Pedro, eu quero que você faça... eu tenho isso para você, eu tenho esse propósito, mas você precisa fazer isso, tá ligado? Você precisa sacrificar isso, tá ligado? Sim. E talvez... talvez não, na verdade, o que eles deveriam ter sacrificado naquele momento era o conforto deles, né? A comunidade. E é massa, porque eu tava pensando aqui, né? Aquilo que a gente já tinha comentado sobre este povo, quando Deus fala este povo. Deus fala este povo a Moisés, quando o povo pecou com idolatria, o povo matava, o povo bezerro de ouro, e Deus falou, né? Este povo, né? E aqui esse povo, talvez eles estivessem adorando, talvez eles estivessem cultuando ainda a Deus, mesmo com suas dificuldades, mas eles não cometeram nenhum pecado maior aos olhos humanos. Eles estavam acomodados, mas essa comodidade gerou desobediência. E a Bíblia fala que a desobediência é pior que a feitiçaria. É isso, Deus. Então, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque a gente acha, mas isso é besteira, mas o que é que tem nos levado? Talvez o comodismo, é besteira, eu poderia ter feito mais. Mas se o comodismo tem lhe feito parar, se o comodismo tem lhe feito andar em desobediência, talvez você esteja em pecado. E com certeza você está nesse caso. Então, que você possa olhar o seu coração, olhar em volta, como o Micael falou, olhar para aquilo que Deus prometeu, para aquilo que Deus falou, para aquilo que Deus lhe chamou, e que você possa ter essa percepção e permitir mudar, como essas pessoas mudaram, né? E que você não seja este povo, mas que você seja deste povo, do povo de Deus, como aconteceu aqui nesse caso também. Eu tenho algo para pontuar, que a gente vai entrar no capítulo 2, mas coisa rápida. Qual é a visão de vocês sobre a questão de que Deus, ele
manda essa seca? É tipo, gerar um espírito de urgência naquele povo, tal, de urgência naquele povo para reconstruir o templo e tudo mais. Como vocês veem isso, essa... Eu não vejo, não. Eu vejo justamente o que eu já tinha falado antes. Consequência da não presença de Deus. Consequência do afastamento da presença de Deus. E como eu falei, assim, tipo, aqui, mais à frente a gente vai ler que Deus faz de propósito isso. Né? É isso que eu ia contar, porque ele fala assim, e mandei vir uma seca, tá ligado? Eu acho que é no 2, a partir do capítulo 2, é que ele vai falar que, eu não sei se... Mas ele fala aqui em Ageu, né? Ele fala que ele mandou, mas por mais que Deus tinha mandado, se a presença de Deus estivesse lá, Deus não teria mandado. É isso que eu ia contar. Então, independente de... Né, o nosso Deus não é um Deus vingativo. Ele não é um justiceiro. Exatamente. Ele é justiça. É diferente. Ele é a justiça. Exatamente. Ele é justiça. Ele não é justiceiro, ele é a justiça. Então, a falta da presença de Deus ocasionou isso. E eu acredito muito que se eles tivessem obedecido a Deus, tivessem reconstruído o templo, assim como nós hoje, se a gente obedecemos a Deus, seguir os seus mandamentos, seguir o que Deus quer de nós, a gente não vai provar seca, a gente não vai provar falta de colheita, e assim sucessivamente. Pragas do que Deus também mostrou aqui o seu poder. Sim. Porque talvez eles tivessem pensado, estou vendo seca, mas por quê? E aí Deus diz, eu mandei a seca. Então, Deus está mandando, eu sou o Deus que muda a estação, eu sou o Deus que faz acontecer, eu sou o Senhor dos exércitos. Sou o Deus que faz cair maná dos céus. Então, Deus mostrou o seu tamanho diante deles. Talvez muitos deles não lembrassem mais por não ter visto o templo, não ter vivido o período de antecedência à Babilônia, não tivessem visto o quão Deus operou. E ali Deus abriu talvez os olhos de muito nisso. Mas eu vocês estão na seca porque eu mandei a seca. Então ele levou ao coração daqueles homens um temor tão grande. Cara, esse Deus é o Deus que manda a chuva, que cessa a chuva, que faz todas as coisas. Então isso também é algo que eu entendo que Deus demonstrou quando ele falou isso. Sua grandiosidade, né? A sua grandiosidade e soberania, né? Eu perguntei isso porque talvez a galera que esteja lendo Ageu pela primeira vez, ou então está tendo o primeiro contato com a Bíblia, e vale esse versículo assim, e mandei vir uma seca, pode pensar até que Deus vinha, que Deus horrível, fica mandando seca pro povo, tá ligado? Mas é como Marcinho e Pedro falaram, né? Que é para mostrar o poder de Deus, a soberania de Deus. Agora a gente só pontuar que a gente também não está dizendo que tipo, tudo as coisas ruins, das coisas ruins que acontecem, não necessariamente é porque a gente, quando nós somos cristãos, nós vamos passar por situações, momentos ruins. Não vai ser um mar de exatamente, né? No mundo teria aflições, então exatamente. Mas Deus ele está conosco nesses momentos. Então a diferença aqui é que Deus não estava com eles nesse momento. E isso faz toda a diferença, né? É interessante, esse dia eu estava lendo os evangelhos, e aí quando a Bíblia fala que Deus levou, que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto, aí nos evangelhos ele fala, Mateus e Marcos, o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto. Já em Lucas ele fala, o Espírito Santo guiou Jesus no deserto. E isso faz toda a diferença. Né? Passar pelo deserto com Jesus é diferente, né? Passar por uma seca diante do Senhor é diferente. Então, a diferença aqui não é que as coisas ruins estavam acontecendo porque não era porque eles estavam longe do Senhor, de fato, aqui. O maior problema aqui era a distância de Deus. E agora a gente vai entrar no capítulo 2, porque se a gente debater o capítulo 1, cara, tem muita coisa para ver, muitos pontos de vista. Eu faço perguntas porque eu gosto de ver a visão do Marcinho sobre esse ponto, a visão do Pedro sobre tal ponto. E a gente vai iniciar o capítulo 2. Eu começo? Tu começa? Lê aí, mas lê logo até o... Começa para cima, eu vou ler até o 9, porque senão a gente fica naquele... Sim, vai. Indo e vindo, porque a gente pega mais um contextualizado. Então, você acompanha aí, poder acompanhar conosco aí, do 1 ao capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim, no 21º dia do 7º mês, né, já é uma segunda mensagem dos Deus aqui nesse momento, né, isso fica claro. Passou um lapso aqui há alguns meses, né? Então ele fala, já é mais uma mensagem do Senhor. A palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote, filho de Jezadoc, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele não é nada como vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué. Coragem ao trabalho, ao povo da terra.
declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Então vamos até aqui por enquanto. Então, passou-se aí um tempo, né, como a gente falou, e Deus fala novamente, né? E ele se reporta novamente à liderança, primeiro, para a gente ver essa importância. Também, mais uma vez. Mais uma vez, ele fala primeiro com Zorobabel, com Josué, e depois fala com o povo. Tanto quando ele exorta, quando ele implica ânimo, né? Ele fala, coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, Josué. E depois ele fala, coragem ao trabalho, ao povo da terra. Então aqui, ele traz um contexto dessa hierarquia, né? Mas ele traz também um chamado ao trabalho. No primeiro ele chamou uma reflexão. A gente viu que ele chamou por uma reflexão. E aqui Deus diz, olha, agora coragem, trabalho, continuem. Né? É um caminhar. O primeiro passo foi a reflexão, foi reconhecer. Mas isso é pouco. Não é? Porque Deus não chama só a olharmos o nosso pecado e ficarmos dentro dele. Né? Não, a reconhecermos, a pedirmos perdão e a continuar e fazer. Deus nos chama a nos mover, né, na obra. Então é exatamente isso. Ele diz, não tenham medo, coragem, trabalhem ao povo. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Então aqui, esse meu espírito entre vocês é muito forte, porque, como a gente falou, o Espírito Santo não tinha descido. Mas aqui, Deus deixa claro que o Espírito estava entre eles, né? O Deus, a presença de Deus não tinha templo, mas Deus ele estava aqui. Ele estava no meio do povo, né? Diante daquilo que foi gerado no coração deles. Agora eu vos pergunto. Aqui a gente não tem como deduzir aquilo no contexto em si, a gente não tem como. Mas assim, da leitura eu fico imaginando. Por que Ageu foi usado novamente por Deus? Para encorajar o povo de Deus. Tá ligado? Aí eu fico pensativo e reflexivo ao mesmo tempo. Deus, ele é Deus, ele pode todas as coisas, é um Deus do impossível. Se Deus já havia falado, se Deus já tinha reafirmado que estava com eles, se já tinha dito, e eles já tinham tido temor, e disseram, não, a gente vai construir o templo que Deus está mandando. Por que será que Deus teve que falar com eles? Será que faltou fé esse povo nessa época? Em segundo lugar, quantas vezes Deus precisa falar conosco hoje em dia? Quantas reafirmações nós precisamos, né? Que sei lá, velho, nós somos humanos, né? Somos humanos e eu fico justamente pensando nisso, né? Aí Deus, mais uma vez, como o Márcio já explanou, vem reforçando de cima para baixo, né? Vem na liderança, depois ao povo, e depois diz, olha, vocês não viram a glória da primeira casa. Quem já viu, não sei o que, fala. Mas é justamente isso. Eu acredito que tenha dado um pouco de desânimo. Eu ia falar isso. Era essa a resposta que eu ia te falar. É que eu acho que quando eles começaram, porque assim, no final do capítulo 1 fala que eles começaram a reconstruir o templo. Isso. E eu acho que no meio do caminho deve ter dado um desânimo. E assim, sem trazer para um contexto atual, eu acredito muito que quando a gente analisa o nosso pecado e se arrepende daquilo que nós cometemos, eu acho que voltar de novo à presença do Senhor é algo que talvez leve no início um pouco de desânimo, né? Porque a gente fica meio naquela, será que Deus vai aceitar? Será que Deus tá de boa com isso e tal? E também eu acho que parte disso, né? O povo olhou, entendeu, se arrependeu, mas e agora? Uhum. E agora, o que é que eu faço? E aí é quando Deus fala coragem, trabalhem. Deus dá a segunda ordem, né? Primeiro reflita. Pense, olha o que você tem visto, né? O que você pode mudar. E agora Deus diz, agora vocês viram os caminhos, né? Agora trabalhem, façam o que vocês já deveriam ter feito. Talvez o povo tivesse temido nesse sentido de ficar, não saber mais, certo? Beleza, Deus nos motivou, Deus falou o que era, mas e agora? E aí Deus diz, meu amigo, agora faça. Então Deus chama a fazer. Se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E mas continuem. É uma caminhada, é outro passo. Também, mas trazendo para os dias de hoje, como a gente citou lá aquela questão do ID, né? Como eu falei lá no início, né? No início do nosso papo aqui, eu falando da questão do ID em si. E
a palavra que a gente mais escuta hoje, eu acho que é a palavra mais urgente, né? O que a gente escuta hoje é: Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus está voltando. Igreja, acorda. Vamos. Olha, quantas pessoas aqui precisam conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo. Olha quantos bancos de igrejas a gente vê vazios. A gente faz parte do louvor, nós três, a gente toca aí em algumas igrejas. Não é só falando da nossa igreja, mas a igreja do Senhor em si, principalmente depois da pandemia, deu um abalo nas estruturas. Beleza, Deus tem sustentado, não tem deixado faltar realmente, mas pessoas que eram crentes transformaram-se em descrentes. Então, o que eu estou falando é o seguinte: quantas vezes o povo de Deus precisa ouvir que a mensagem de Deus. Aqui, voltando aqui para Ageu, a gente vê que foi uma reafirmação. Olha, Deus está conosco, Deus está convosco. Tenha coragem, né? Vai, dá o próximo passo. É um processo, vai. Mas trazendo para os dias de hoje, até quando a igreja do Senhor vai precisar escutar palavras de exortação? Exatamente. Tá ligado? Então, é isso que eu chamo a atenção para o povo de Deus. A gente ainda é um povo de muita pouca fé. É verdade. Muita pouca fé. Não basta que Deus fale conosco apenas uma vez. Ele tem que falar e reafirmar várias outras vezes para a gente poder seguir. É isso que eu vejo, né? Então, vamos ler aí, Michael, do 6 ao 9 agora. Do 6 ao 9 é: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez, dentre pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo 9 é aquele versículo que a gente conhece, né? Que agora da segunda casa será sempre maior do que a primeira. E o que eu vejo assim é comparar, né? Que Deus, no início do capítulo 2, ele fala: Quem dentre os que permaneceram viu esta casa na sua primeira glória? Porque a gente sabe que no lugar onde ele estava, tinha os escombros ainda, né? Do primeiro templo, que foi destruído pelo povo babilônico. E estava acontecendo a reconstrução. Então, muitos daqueles que estavam na reconstrução viram o templo de Salomão reerguido, tá ligado? Viram ele no auge, né? Viram ele no auge. E eu estava lendo e eu fui ver como é que foi a construção do primeiro templo de Salomão. E tipo assim, você vai lá ver em Reis, primeira Reis, ele vai falar, ó, o templo de Salomão foi feito com isso. Todas as medidas. Ele fala do templo, mas ele não fala das pessoas que construíram aquele templo. E a própria Bíblia fala que nunca existiu um prédio tão bonito quanto aquele. Porque Salomão foi o rei mais rico da terra. Mas era o auge do auge da riqueza de Israel foi no reinado de Salomão, no tempo da construção. E, assim, se você for ver, você vai ver que ele fala assim, ó, e Salomão construiu o templo. Ele não fala de outras pessoas, não fala somente Salomão construiu o templo. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Exatamente isso. E eu creio muito que Deus, quando ele fala assim, ó, quem dentre os que permaneceram viu esta casa na sua primeira glória, e como a vês agora? Isto não é como nada aos vossos olhos. Se a gente for ler Esdras, né, lá no capítulo 5, vai falar que quando eles terminaram os alicerces, antes de parar a construção, muitos daqueles choraram quando viram. Exatamente. E outros gritaram de alegria. E assim, a minha visão que eu tenho é que provavelmente aqueles que choraram e aqueles que gritaram de alegria, eles pensaram, pô, agora esse templo vai ter a mesma glória do primeiro templo de Salomão construiu. Ou os que choraram é porque viram o primeiro. E os que gritaram de alegria é porque nunca tiveram um templo. Porque eles passaram 60 anos, né? Também. Então a galera mais nova talvez tive, a gente vai ter um templo. Então essa galera chorou de alegria, mas a outra galera disse, mas a gente não vai ter um templo como o de Salomão. Então talvez tenha sido essa disparidade de tempos que tenham feito isso, gerado essas reações diferentes neles, né? Por isso que eu creio que pode ter feito isso. Então o povo de Israel, eles passaram tem um período lá, né, que eles colocam, talvez seja alguns estudiosos falam que até isso pode ter sido um dos motivos da prisão, do acomodismo, porque eles viam o templo de Salomão como a representação de Deus, mas eles adoravam mais o templo do que o próprio Deus do templo. E quando aquele templo caiu, aquelas pessoas perderam todo o seu ânimo, perderam toda a sua vontade. Tal. Então por isso que agora Deus chega e diz coragem, porque o templo, a glória da segunda casa vai ser maior do que o da primeira. Pode não ser tão bonito,
né? Ele não fala que vai ser mais Isso, bonito. não fala Ele isso não que fala sabe. que vai ser maior. É isso que eu ia Ele falar. não fala que vai ser melhor. Mas ele fala que a glória vai ser maior do que Mas estudiosos falam justamente isso, que o segundo templo não chega nem Nem no aos pé pés, era isso que eu do- ia falar, que eu fui olhar. E eu acho que Deus, ele tá puxando os olhos daquela galera pra dizer, ó, veja como tá sendo construído esse templo, velho. Vocês estão construindo com as mãos de vocês, velho. E ele diz: E eu tô no meio de dono da prata e vocês, do ajudando ouro. vocês. Eu tô da prata e todo ouro, eu tô dando a vocês que vocês construíram esse templo. Eu sou o dono da prata e do ouro, então Deus está dizendo: eu não quero um templo chique, eu não quero um templo cheio de requintes, luxuoso, mas eu quero um templo feito pelas mãos de homens, desses homens, para eu habitar com eles. Então faz toda a diferença. Quando nós construímos o relacionamento, é como se eles aqui estivessem reconstruindo um relacionamento com Deus, né? isso, com Deus. Assim nós fazemos todos os dias hoje, construímos o nosso relacionamento. É isso que Deus quer, que nós não paremos, que nós tenhamos coragem, que por mais que às vezes a gente pense que a gente não está conseguindo, que vai parar, que a gente nunca vai viver coisas que a gente já viveu antes, né? Talvez a experiências que nós já vivemos anteriormente, a gente acha como era bom no primeiro amor, como era bom naquele tempo, mas Deus diz: continue construindo relacionamento, porque coisas grandes o Senhor tem daqui para frente também. Porque a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira, porque a Bíblia fala também que nós vivemos, né, caminhamos de glória em glória. Glória. Então, é assim, é nesse movimento que Deus nos chama a viver, em obediência, nos consagrando e buscando e construindo esse relacionamento com a presença de Deus em nossas vidas. Né? Você vê também que, tipo assim, e Deus tem vários exemplos na Bíblia de segundas coisas que são melhores do que primeiras coisas. Exatamente. Tem primeiro Adão, Segundo segundo Adão, Adão, que é Jesus. E o vinho novo. Né? vinho novo, isso. E, tipo assim, eu vejo muito isso quando a gente peca, a gente cai, tá ligado? A gente, às vezes, pensa assim, pô, não vou mais voltar pra igreja, eu tô todo errado, cara. Eu tava na igreja antes e tipo assim, caí, velho, agora acabou-se minha vida com Deus, não vou mais voltar pra igreja. Só que a gente tem que, Deus, ele mostra e diz assim, ó, cara, se arrependa, velho, Tem que ser o e contrário. volte. Tem que ser o contrário, aham. tem que ser o processo contrário, né? Quando você Contrário. começa- quanto mais sujo de pecado, mais próximo daquele que pode te limpar você deve estar. Exatamente. E ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então é nele. Nós não devemos nada mais pode nos perdoar. Foi o Cordeiro, então nós temos nos achegar a ele. E não o contrário, fazer o caminho oposto. Mas vamos continuar, senão a gente não termina, não. E também, só nessa não sei a tradução de vocês, mas no versículo 7 diz assim: farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. Era isso que E encherei em casa de glória, glória dos seus exércitos. Então é aí que vem aquela promessia do Messias, né? A primeira, né? Aham. Lê aí no capítulo 10. tá. Eu fiquei esperando a deixa aqui, do calado, silêncio. Lê aí o versículo 10, Pedro. Vai, Pedro. Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e tocar com sua orla no pão, no guisado, no vinho, no azeite, ou em outro qualquer mantimento, ficará isto santificado? Os sacerdotes responderam: não. Disse Ageu: se alguém que se havia tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Os sacerdotes responderam: ficará imunda. É bom a gente continuar, né? Porque mais à frente É o mesmo contexto. é isso. Então Ageu respondeu: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo. Acho que até aí, por enquanto. Porque depois ele vai fazer a aplicação, né? É. Tá. Então, acho que aqui mais uma fala, né? Ele fala no 24º dia do 9º mês, né? Então, já passaram mais 2 meses, mais ou menos, aí, nesse período, né? Então, ele fala exatamente isso. Ele chama o povo a uma santidade, né? Ele chama esse povo a isso. Ele fala, se alguém levar a carne consagrada e essa carne tocar... Ele está falando, se eu tiver alguma coisa pura e tocar no que é impuro, aquilo vai ficar puro? Ele diz, não. Mas se eu tiver o que é impuro e tocar no que é puro, o puro ficará impuro? Ele disse, sim. Então, é exatamente isso, né? Ele está dizendo aqui que a santidade não é transmissível, infelizmente, né? Então, ele chamou o povo a um arrependimento, chamou o povo a uma reflexão. Deus chama o povo a um trabalho, né?
se arrependeram, agora trabalhem, se movam, façam. E agora Deus disse, mas não, o trabalho sem santificação não adianta. Então ele traz um terceiro chamado, ele chama uma santificação. Então ele diz, olha, se santifiquem, e ele fala isso individualmente, porque não é transmissível, né? É aquela história. Se você tem um saudável e um doente, o saudável não consegue transferir a saúde para o doente, mas o doente consegue transferir a doença para o saudável. Então, o Covid está aí, né, para mostrar isso. Então, a santidade não é algo transmissível. Eu me santificar e tocar no Micael, ou estar com o Micael, não vai santificá-lo. E assim, ou vice-versa. Então, eu tenho que buscar, porque o povo de Israel precisava se santificar individualmente. Nós precisamos nos santificar individualmente hoje, porque Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer um povo puro, Deus quer um povo que ofereça sacrifícios puros, né? Que ele fala, né? Esse povo sacrifica, mas eles são impuros, né? Então, ele fala, tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Então, Deus pediu para eles trabalhassem. Agora ele diz que o que vocês me oferecem é impuro. Então, não é só sobre o trabalho, é sobre trabalhar e ser puro, né? E sobre dar um trabalho puro. Sim, é isso. Basicamente isso. Eu não tenho mais o que comentar. Eu acredito que a gente, quando a gente está construindo um relacionamento com Deus, eu acho que a santidade é muito importante, porque a palavra de Deus fala, fundamental, né? Sem santidade ninguém verá Deus, tá ligado? Então, é em vão você, vou construir um relacionamento com Deus, mas eu continuar no pecado, então você não está fazendo nada, velho. Você não está fazendo nada, porque aquele que está próximo de Deus, ele não compartilhou com você. Pode trabalhar para Deus, né? Mas continuar sendo um trabalho impuro. Exatamente. Concordo plenamente. Vamos partindo? Alguma coisa? Não. Eu acho que Perfeito o comentário de vocês. Não tenho nada a acrescentar, não. Então eu vou ler aqui do 15. Do 15 ao 19. Agora preste atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho e tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Então, aqui, né, Deus, mais uma vez, ele passa a lembrar a galera, né? Ele fala do que vocês viveram. Até aqui, ele mostra, na verdade, ele não está chamando de reflexão, ele está mostrando, né? Lembrando a eles de quem eles eram, por onde eles passaram, mais uma vez mostrando a sua soberania sobre o mofo. Ele disse que ele colocou o mofo, ele tocou nas coisas e não permitiu que prosperasse, né? Mas ele diz, até o 17, ele lembra dessas acusações que tinha contra o povo de Israel ali. Mas a partir do 18 ele diz, a partir de hoje, os fundamentos que vocês colocaram, os fundamentos do templo do Senhor, aí termina lá no 19. De hoje em diante, abençoarei vocês, né? Então Deus, ele continua, ele lembra do povo que eles fizeram, mas ele diz, olha, tudo o que aconteceu foi permissão minha, mas de hoje em diante vocês continuarão vendo e agora assistindo, né, a grandeza do Deus que eu sou. E o mais interessante nisso aí, Marcinho, é justamente isso, quando você vê no final do versículo 18, que quando ele começa a dizer o seguinte, apesar disso tudo, assim, foca no que é bom, foca no que eu vos abençoarei a partir de aqui. Porque como é que eu falo assim, foca no que é bom? Porque justamente isso aqui, na minha tradução aqui, no finalzinho do 18, assim, ponde o coração nestas coisas. Ou seja, lembra de tudo aquilo que aconteceu de ruim antes de mim. Tá ligado? Assim, o que vinha acontecendo. Eu provoquei aquilo ali, mas era algo ruim porque eu não estava com vocês. Exatamente. Mas o vosso coração tem que estar onde? Naquilo que eu vou fazer a partir de agora. Esse que as coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez de novo, irmão. Tá ligado? E Deus também está dizendo a eles, continue plantando. Exato. Continue produzindo,
continue vendo, fazendo aquilo. Mas não é pela força do seu braço e não é pelo seu entendimento, mas é pelo poder de Deus, né? E continua, e no finalzinho do 19 diz, e eu vos abençoarei. E eu vos abençoarei. Então ele continua, plantem, reconstruam o templo. E eu vos abençoarei. Então Deus ele mostra ao povo ali que eles devem continuar plantando. Porque eles estavam fazendo o trabalho de plantar certo. Mas Deus não permitia frutificar porque faltava o tempo. Mas agora eles estavam reconstruindo o templo. A partir de hoje, dessa data de obediência, as coisas iam mudar. E eles poderiam continuar plantando, porque agora, em obediência, eles iriam colher. Porque por mais que a gente faça as coisas em desobediência, nós não vamos colher os frutos. A Bíblia fala que em Eclesiastes há o tempo e há o modo certo de fazer todas as coisas. Então, por mais que a gente faça no tempo certo, eles plantavam no tempo certo, eles colhiam no tempo certo, mas não dava fruto, porque eles estavam em desobediência. Então, o modo com que eles estavam fazendo era em desobediência à vontade de Deus. E aí Deus não permitia que aquilo frutificasse. Vou lançar uma pergunta a vocês. A gente viu aqui no capítulo 2 que primeiro Deus ele incentiva a caminhada, né? E depois Deus dá a ferramenta de se construir um relacionamento saudável com Ele, que é viver em santidade. E quando ele agiu, ele traça esse paralelo com eles olharem aonde eles, o que eles tinham passado, né? Qual a relação que vocês conseguem ver entre viver em santidade e o passado, para a gente contextualizar assim, o capítulo 2? Talvez uma pergunta meia... Não, mas eu acho que eu entendi. Entenderam, né? Eu acho que entendi a sua pergunta, mas o X da questão já está justamente nisso. Nós, seres humanos, a gente nos deixa levar muito fácil pelo pecado, pelas coisas erradas, pelo mundo. Então, é necessário que muitas vezes a gente lembre de toda a maldade que a gente viveu, que a gente pensava vivia num canto bom e não era. Então, acho que o papel fundamental de Deus ter feito de se fazer lembrar de todo o passado ruim deles é justamente isso. Quando a gente olha para o passado e vê o quanto ruim ele foi, e a gente olha para o presente e vê a bondade de Deus agindo sobre nossas vidas, a gente percebe que nada daquilo realmente foi bom. Por mais que as coisas do mundo sejam atrativas, por mais que o pecado seja algo bom e atrativo para a nossa carne, mas a gente percebe que sem a presença de Deus, realmente aquilo ali é só uma ilusão. Então, eu acho que houve essa necessidade do povo. A Bíblia não nos relata aqui no livro de Ageu, mas, como eu já falei anteriormente, eu acho que por muitas das vezes eles quiseram fraquejar. Eles quiseram dar uma caída, um deslize. Eles quiseram voltar ao que eles eram antes de reconstruir o templo. Porque era mais fácil, né? Mais cômodo. É muito melhor eu pegar as minhas primícias e investir na minha casa do que na casa do Senhor. É muito mais fácil eu pegar meus 12 talentos e gastar no mundo do que na obra do Senhor, do que para o Senhor. Interessante, porque na minha casa eu faço do meu jeito, né? Exato. Na casa do Senhor eu não faço do meu jeito, eu faço como Deus quer. Então isso faz toda a diferença. E eu acho que ele relaciona isso porque ele lembra daquilo, né? A Bíblia vai falar, não lembro o texto de cabeça, mas diz: aquele que estiver de pé, vigie para que não caia, né? Então é exatamente sobre isso. Ele está dizendo: olha, vocês estão de pé hoje, mas santifiquem-se. E lembre-se que vocês já foram caídos. Vocês vieram, porque senão vocês vão cair, vocês podem cair. Exato. E tudo podem jogar de água abaixo. Então acho que Deus está lembrando isso a eles. Tudo vai ser diferente, mas santifiquem-se para que vocês não caiam, né? Então acho que é mais ou menos isso. E eu acredito muito que tem a ver com o processo. A santidade é um processo, né? A gente entende isso, que viver santidade não é algo pontual, mas é algo... É um processo dia após dia, contínuo. E eu acredito que quando nós estamos vivendo esse processo de santidade, nós começamos a enxergar as coisas totalmente diferentes. Talvez aquele povo que não estava vivendo num processo de santidade e visse o passado, tipo, não ligasse. Exatamente. Besteira está aí. Mas agora, vivendo em santidade, olha para trás e diz: bicho, como... Tá ligado? Como era ruim as coisas, velho. Como era mal, como era sujo, tá ligado? Eu vi uma frase que a pessoa que mais deve ouvir o seu testemunho é você mesmo, né? Porque você sabe de onde Deus lhe tirou. Então é exatamente isso. Eles deveriam lembrar de onde eles vieram, para que eles continuassem se aperfeiçoando, buscando, se santificando, trabalhando, reconstruindo, para que eles não voltassem para aquilo, mas pelo contrário, que eles avançassem cada vez mais, né? Então, acho que é mais ou menos isso aí que Deus ele faz essa analogia. Então, para finalizar, vamos encerrar aí para esses 3 versículos finais que são bem... São 4. São 4, perdão. Mas que são bem fortes, né? Que falam muito. E diz assim, versículo 20 de Ageu 2. A palavra do Senhor veio a Ageu pela 2ª vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra.
Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Então esse texto aqui é forte, que ele faz exatamente isso. Ele fala sobre, mais uma vez, ele aponta para Jesus aqui. Ele fala do que está por vir. Ele fala de mais uma promessa, né? De abalar os céus e a terra, né? Alguns divergem, né, nesse texto aí, que ele está falando de Jesus, ou alguns já falam realmente da segunda vinda, que ele já aponta para a segunda vinda de Jesus. Algumas pessoas falam disso aí, mas existem algumas interpretações sobre isso, né? E aí eu queria que o Pedro contextualizasse também nisso aí, para a gente depois finalizar com a última fala. Não, mas é justamente isso que você falou, assim, por mais que ele fala assim, eu tornarei governador do meu povo, né, fala, daquele dia, dizia o Senhor dos Exércitos, eu tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Saltiel, afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, né, porquanto eu te escolhi. Mas, historicamente, é que estudiosos também, em sua grande maioria, né? Vamos dizer assim, se estivesse falando aqui de direito, né? Os doutrinadores, né? Eles falam. Não é o STF, não é. Não. Mas eles falam justamente assim, que isso aqui está apontando para a vinda de Jesus, né? Por isso que o livro de Ageu, como a gente comentou no início, também é um livro messiânico, né? Que ele aponta por duas vezes, ele aponta lá para um futuro, né? A promessa da vinda de Cristo aqui. E não seria possível que ele estivesse falando justamente do Zorobabel, filho de Salatiel, porque não era possível naquela época, até que se veio Jesus, um líder que fizesse tal coisa, né, de abalar céus e terra, de estrutura. Ninguém tem. Exatamente. Então, por isso que estudiosos acreditam que realmente é uma menção à vinda de Jesus. Né? Ele fala aí sobre Zorobabel, né? Sim. Ele fala sobre o anel, ele fala exatamente aqui, Zorobabel, como já foi falado, ele é da descendência de Davi, né? E é exatamente a descendência da onde vem Jesus, né? E a Bíblia fala que quando Deus promete a Davi que o descendente, o Messias, viria da descendência de Davi, mas que a espada jamais se apartaria da família dele. Então, dentro desses tantos processos, agora o reinado, né? O trono, a governança do povo de Israel, ele volta para a família de Davi, através de Zorobabel. E a partir daí, ela continua até Jesus, né? Até o Messias vir. Então, quando ele fala isso, ele lembra daquela promessa que ele fez lá atrás a Davi, e ele recoloca a família de Davi à frente do povo de Israel, mais uma vez, né? Sim. E como até fala aqui nessa Bíblia de estudo minha aqui, só essa parte final, né, para corroborar, né? Que Israel permaneceria muitos dias sem um rei, né? Príncipe, o sacrifício, o éfode ou terafim, antes de ser restaurado como um reino, sob o governo do Messias e de Davi. Exatamente. O Messias é o filho de Davi, né? Sim. De Davi. Jesus, ele vem da linhagem de Davi, então ele restabelece esse reinado, esse trono, né? E ele é o último, né? Porque depois dele, ele vive e reina até hoje, né? Amém. Então, Amém. é sobre isso, é sobre essa continuidade e esse cumprimento da promessa de Deus. Então é isso. Eu acho que Não tenho mais nada a acrescentar. esse texto aí, queria agradecer aí os meninos, Micael, Pedro, os meninos que estão aqui gravando aí, o Pedro, o outro Pedro, o Maxwell, o Felipe, que estava aqui, e o Sérgio também. Então, agradecer por disponibilizar, né? Eu espero que vocês entendam o propósito desse vídeo, que é realmente uma profundidade, nós podemos aprender, crescermos em maturidade da palavra de Deus, podemos nos alimentarmos ainda melhor daquilo, né? Então, que as lições que nós aprendemos ao estudar esse livro, que você possa aprender, que você possa ler, que você possa, dentro dessas informações passadas, né, crescer ainda mais, né, desse livro, extrair ainda mais, porque eu sei que Deus tem muito mais para falar através desse livro para a sua vida. E como eu falei, esse livro foi um divisor de águas na minha vida. E a minha oração é que Deus ele possa dividir, possa ser também esse livro, através desse vídeo, possa ser um divisor de águas nas suas vidas, que faça você lembrar,
refletir para onde você refletir o que você tem feito, né? Que você possa ser chamado, atender o chamado de Deus, se arrepender, se santificar e buscar uma nova vida, né? Que você priorize Deus. Que foi isso que Deus falou muito comigo quando eu li a primeira vez esse texto. Fazia muitas coisas para todos, menos para Deus. Quando eu priorizei Deus na minha vida, tudo mudou. Então é sobre isso. Então, que Deus possa nos abençoar e nos conduzir nesse restante de vídeo, né? Então, se você fazer as considerações finais, depois a gente ora. Só falar que o nosso podcast, a gente não vai parar as entrevistas, ainda vai ter as entrevistas com uma galera que a gente está conversando, né, Marcinho? Mas a gente vai tentar trazer sempre, pelo menos uma vez no mês, é o nosso... Exatamente. Só que a gente vai de acordo com a vontade de Deus, né? Pode ser que não tenha. Mas a gente vai tentar sempre trazer um estudo sobre algum livro, sobre algum tema. A gente não tem nenhum roteiro fixo de como vai ser esses estudos. Pode ser que Pedro esteja, mas também pode ser que Pedro não esteja, eu não esteja, o Marcinho não E aí esteja. a gente pede que vocês fiquem ligados nas redes sociais para que a gente possa estar tendo uma comunicação, interagindo sobre esses estudos também. Isso, e a gente pede também, né, que você compartilhe para o máximo de pessoas possível, né, esse vídeo, que você possa abençoar muitas pessoas com esse estudo, né, com essa palavra que Deus colocou em nossos corações, que Deus revelou a nós nessa gravação, que você compartilhe ao máximo e que você mande para pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que não conhecem o Evangelho, né? Faça desse vídeo um canal de bênção na vida de outra pessoa. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Já. Eu não sei onde que escreve, é um desse lado aqui. E também já clica lá no joinha, né? Como diz o outro, né? No like. E é isso aí, galera. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. É isso. Então eu queria só fazer uma breve oração rápida, né? Que eu acho importante, né? Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela tua palavra liberada. E a minha oração é que essa palavra, Deus, seja mais que um estudo, seja mais do que informação, mas como a tua palavra fala, ela é viva e eficaz. Então, que a tua palavra viva penetre os corações, na divisão da medula e da alma, que o Senhor possa chegar no mais íntimo e trazer vida e fazer frutificar. Minha oração é que os corações sejam aquecidos com a tua palavra e sejam transformados pelo poder da tua santa palavra. Obrigado por tudo. Permanece conosco, abençoa cada lar que nos assiste nesse momento, que o Senhor possa entrar na sua casa com as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas, sobre a sua família. E assim, Pai, nós te oramos, te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Galera, valeu. Tamo junto.